Sabe aquele momento em que a vida parece que está testando todos os seus limites? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ideia de que, por trás de cada dificuldade que a gente enfrenta, existe sim um propósito espiritual. Quem nunca passou por aquela fase, né? Parece que vem uma onda gigante de problemas, tudo de uma vez. E essa sensação de que a gente não tem controle de nada é algo que todo mundo sente. É uma experiência super-humana que acaba nos conectando na nossa vulnerabilidade. Olha só essa frase. Acho que muita gente vai se identificar na hora. É exatamente aquele pensamento que vem, sabe? A gente se pergunta: poxa, por que tudo tá tão difícil agora? Justo quando eu achei que ia ter um pouco de paz. E, nossa, essa sensação é forte, né? Parece que a gente está sendo empurrado para além do nosso limite, numa prova de resistência que parece que nunca vai acabar. E bem na hora que a gente pensa, chega, não aguento mais, pronto, aparece outra coisa no caminho. É aí, bem nesses momentos em que a gente se sente mais frágil, que uma pergunta diferente começa a surgir na nossa mente. E se isso tudo não for só por acaso? O que será que essas dificuldades todas estão querendo nos ensinar de verdade? E é aqui que o jogo vira. A proposta é uma mudança total de perspectiva. E se, por trás de cada batalha, de cada perrengue, existisse um propósito maior? Um sentido escondido que a gente simplesmente não consegue ver de cara? Bom, numa perspectiva espiritual, esses desafios são chamados de provas e expiações. Mas calma, a ideia principal aqui não é castigo de jeito nenhum. É mais sobre oportunidade. É uma chance para a gente despertar, sabe? Ajustar a nossa rota e achar um equilíbrio por dentro, mesmo que por fora tudo pareça um verdadeiro caos. E essa mudança de mentalidade é, uau, fundamental. Pensa bem, de um lado tem aquela visão antiga que faz a gente se sentir vítima do destino, né? Do outro, tem essa nova perspectiva que dá uma força danada. Em vez de olhar para o desafio e pensar que é um castigo ou puro azar, a gente começa a ver como uma lição, um chamado para acordar e seguir uma jornada que tem um porquê. E vamos combinar, essa ideia traz um baita conforto, né? Ela meio que diz pra gente que, mesmo naqueles momentos mais escuros, quando a gente se sente totalmente só, esquecido, tem um plano maior acontecendo em silêncio, guiando a gente na direção do nosso próprio crescimento. Ok, então, se tem um propósito, que lições são essas? Bora tentar desvendar esse tal de currículo oculto que as dificuldades trazem pra gente. Imagina só uma escada para o nosso crescimento pessoal. Cada desafio que a gente encara é um degrau que ajuda a gente a construir coisas essenciais. O primeiro degrau ensina a paciência, o próximo, humildade, depois vem a fé e lá em cima, o autoconhecimento. É isso, cada passo para cima é, na verdade, um passo para dentro da gente. Tá, mas e na prática? Como é que isso rola? É simples. A vida meio que força a gente a ter paciência, justo quando a gente quer tudo para ontem. Ela ensina a humildade quando o nosso ego está lá nas alturas. Ela nos empurra para a fé quando as forças estão acabando e nos guia para o autoconhecimento quando a gente é obrigado a olhar de frente para as nossas fraquezas. E essa é a grande sacada, a imagem principal de tudo isso. Os desafios não são um beco sem saída, de jeito nenhum. Eles são os degraus. São eles que fazem a gente subir, que elevam a gente espiritualmente. Beleza, mas e depois que a gente sobe esses degraus, que muitas vezes são bem dolorosos? O que acontece? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como essa dor pode ser transformada em força e, no fim das contas, em liberdade. Todo mundo já passou por isso, né? Um relacionamento que acaba do nada, planos de carreira que vão por água abaixo, sonhos que a gente precisa guardar na gaveta. O primeiro sentimento é sempre aquele de pura dor, de perda. Aí, com o tempo, a ficha cai e a gente percebe uma coisa incrível. Aquela mesmíssima situação que um dia machucou tanto acaba sendo a chave que abre a porta da nossa liberdade. É um paradoxo, mas um paradoxo que transforma. E o que a gente aprende com isso tudo? Ah, a gente aprende sobre os nossos limites, sobre a importância de se amar. A gente começa a fazer escolhas que têm mais a ver com a nossa essência. E talvez o mais valioso de tudo, a gente aprende a respeitar o nosso próprio tempo, o nosso ritmo. E é assim que a gente chega num outro lugar. Um novo estado de espírito, sabe? Com a alma mais forte, mais resiliente, pronta para abraçar a jornada da vida com tudo que ela tem para oferecer, inclusive os desafios, que a gente sabe que vão vir. Então, fica a dica prática.
quando o próximo desafio bater na porta, o que fazer? É quase um mantra. Respira fundo e lembra. Isso também passa e isso também ensina. É uma ferramenta super poderosa para não perder a perspectiva. E talvez essa seja a reflexão mais importante de todas. Muitas vezes, o nosso maior medo é que a dor nunca vá embora, que ela seja para sempre. Mas, e se o objetivo dela não for ficar? E se ela veio só para transformar a gente em alguém melhor? Então, vamos fechar com essa reflexão. Pense um pouco nos desafios que já foram superados ou naquele que está presente agora. E se o verdadeiro propósito disso tudo não for ferir, mas sim esculpir uma versão mais forte e mais consciente? O que essa simples ideia mudaria no dia de hoje?